Esta é a minha igreja. É uma nova série de mensagens que nós estamos realizando. Começamos hoje essa série em homenagem ao aniversário da nossa igreja, que vai ser celebrado no dia 5/10. E é uma grande alegria fazer essa série. Os atores que aparecem nas cenas, eles não cobraram cachê. Foi muito bacana da parte dele doar o tempo deles. Estamos fazendo essa série. Esta é a minha igreja. E a nossa intenção ao realizar esta série, nós temos duas intenções básicas ao realizar essa série de mensagens. A primeira, e talvez a mais importante delas, é apresentar a nossa igreja para quem não tem igreja. Com essa série de mensagens, a nossa intenção é fazer... Eu não achei palavra melhor, tá? Se vocês tiverem, vocês me falam, mas fazer uma propaganda na nossa igreja. Contar para outras pessoas sobre nossa igreja, como é a nossa igreja. De maneira que qualquer pessoa possa chegar à compreensão que ao vir aqui elas têm um lugar onde elas podem ficar. Que todos são bem-vindos, independente da sua compreensão de fé, da sua prática de fé. Todos são bem-vindos para estarem se juntando a nós, para conhecer mais a Deus, mais os feitos de Deus, mais aquilo que Jesus quer fazer em nossas vidas. Então essa é a nossa primeira intenção. Esta é minha igreja, a igreja para todas as pessoas. E nós queremos apresentar a nossa igreja, fazer uma apresentação de quem somos. Esse é o primeiro intuito desta série de mensagens. Mas uma outra intenção que nós temos também ao fazer esta série de mensagens, talvez tão importante quanto, é despertar em cada um de nós, membros dessa igreja, despertar em nós a consciência de que não apenas fazemos parte de uma igreja, como também temos grandes responsabilidades para com ela. Esta é minha igreja e eu não apenas sou parte dessa igreja, mas eu tenho a responsabilidade de fazê-la crescer, de contribuir para que ela cresça. Esta é minha igreja e eu tenho a responsabilidade de zelar pela honra dela. Aonde eu estou, a igreja Aliança está. E muitas pessoas vão... O primeiro conhecimento que elas terão da igreja Aliança será através da minha vida. A minha vida começa a ser uma apresentação da igreja Aliança. Então eu tenho que zelar pela honra dessa igreja. Eu tenho uma grande responsabilidade com essa igreja no sentido da influência que ela terá na sociedade. Qual é o alcance que ela terá na sociedade? Como que ela abençoará a sociedade? Então, ao realizar esta série, esta é a minha igreja, estamos apresentando a nossa igreja para quem não tem igreja e abrindo as portas para quem quiser conhecer nossa igreja e fazer parte da nossa igreja. Mas também vamos trabalhar essa questão de conscientização, de pensar, se esta é a minha igreja, então eu tenho muita responsabilidade para com ela. Eu não apenas faço parte, eu tenho que contribuir também, para que ela cresça, para que ela tenha influência, eu tenho que zelar pela honra dela. Durante esta série de mensagens, você pode fazer uso das redes sociais e... de repente gravar um vídeo. Não estou fazendo desafios de sem maquiagem, balde d'água, não é nada disso. Mas se você quiser se expressar nas redes sociais, gravando um vídeo ou um simples depoimento dos seus sentimentos para com a sua igreja, use a hashtag minha igreja e grave um vídeo ou faça uma declaração do que essa igreja representa para você. Eu confesso para vocês que eu relutei um pouquinho para fazer essa série de mensagens, porque eu sou membro desta igreja apenas há 7 meses. Então, no começo eu achei que seria um pouco de presunção demais eu fazer uma série de mensagens falando de uma igreja da qual eu faço parte apenas há 7 meses. Mas aí eu venci isso porque eu pensei, mas se essa é minha igreja, por menor que seja o tempo que eu a conheço, eu tenho algo para falar sobre ela. Eu tenho muita coisa para falar sobre ela. Então, nas próximas semanas, o que vocês vão ouvir de mim está baseado nos cursos que tenho feito, nos livros que tenho lido e na convivência que tenho tido durante 7 meses. Esta é minha igreja e vou apresentar a minha igreja da maneira que tenho lido, aprendido e convivido. E eu espero que você possa também estar trazendo a sua contribuição sobre essa série de mensagens. A nossa ideia é que, a partir dessa série, nós possamos desenvolver um senso de apropriação, de tomar posse de algo que não pertence a nós, pertence a Cristo, a igreja de Cristo.
Mas quando nós falamos esta é a minha igreja, a ideia é despertar esse senso de propriedade, de algo que não nos pertence. Quando a gente fala essa é minha igreja, estamos falando de algo que pertence a Jesus, mas que nós dizemos que é minha no sentido de identificação. É a igreja de Jesus com a qual eu me identifico, com a qual eu quero fazer parte, também é minha, é onde eu gosto de estar. Quando a gente fala esta minha igreja, a ideia é despertar uma conscientização de singularidade. Existem milhares de igrejas para todos os tipos de gosto, mas não existe igreja melhor que a minha. Pode existir diferentes, podem existir parecidas, mas melhor não. Melhor que a minha igreja não, porque esta é minha igreja, é este o lugar que eu quero estar, é aqui que eu compreendo que Deus quer se expressar a mim, é aqui que eu compreendo que eu quero abençoar vidas. Eu não quero ser igual a outras igrejas, eu não quero fazer o que os outros estão fazendo, porque esta é a minha igreja. Não tem igreja melhor que a minha. Se tivesse eu iria para outra, mas esta é a minha. Eu quero valorizar a minha igreja, a igreja da qual eu faço parte. A minha ideia ao realizar essa série, eu quero fazer uma proposta para vocês. Eu quero propor um recomeço na nossa história. Eu quero propor uma reinvenção de quem somos e de quem queremos ser. E depois dessa série de mensagens, a minha expectativa é que desta série para frente, quando a gente falar desta igreja, as únicas palavras que encontrem morar no nosso coração seja alegria, expectativa, esperança e principalmente orgulho de encher a boca para falar da minha igreja. Porque quando a gente está falando desta igreja, a gente está falando da sua igreja. Quando a gente está falando desta igreja, estamos falando da igreja que você escolhe todo domingo vir. Estamos falando das células da qual você pensa em fazer parte. Então a gente tem que mesmo ter esse orgulho, no sentido positivo da palavra, de falar, olha, eu conheço muitas igrejas que fazem muitas coisas boas, mas igual a minha igreja não tem. Esta é a minha igreja. E eu quero valorizar esta igreja. Porque o contrário disso, o contrário desse senso de apropriação, o contrário deste senso de singularidade, o contrário deste orgulho positivo, é o mesmo que ficar olhando para a grama do vizinho e falar, nossa, olha que coisa bonita, olha que jardim bonito. Imagina você, mulher, você está lá na sua casa, você está preparando, passa o dia inteiro limpando a casa, cuidando dos filhos, lavando roupa, passando. Tem alguma mulher que gosta de passar roupa? Passar roupa é terrível, né? Camisa principalmente. Mas você é uma esposa dedicada, uma esposa amorosa. Você vai lá, passa a roupa do seu marido. Quando o seu marido chega, a casa está cheirosa, as camisas estão cheirosas, você está cheirosa, as crianças estão cheirosas. E o marido chega em casa e fala, poxa, você viu a vizinha o que ela faz? Olha aquilo que é esposa, porque olha só o que ela faz. Depois disso, alguns maridos descobrem que vassoura não serve só para varrer, né? Tem outras utilidades também. Ou então imagina você, homem, você acorda cedo, de madrugada, você é um homem dedicado, você é um homem do lar, né? Então você acorda cedo, você vai lá, dá um beijo na esposa, dá um beijo na criança, põe a mão na cabeça deles e ora, abençoa o dia deles, vai para o trabalho, atura desaforo, se desgasta, chega em casa, você é um bom marido, então você vai lá, amor, posso fazer alguma coisa, posso adiantar a louça, posso adiantar a janta, você é um bom marido, bons maridos fazem isso, não é verdade? Você dá banho nas crianças, você corrige a lição das crianças, porque você é um bom marido. E aí depois de todo esse dia, depois de tudo que você faz, sua esposa fala, olha, você viu o marido da vizinha que ele faz? Olha como ele é, o que ele faz. Aquilo que é marido, hein? Embora seja engraçado e inconcebível, um absurdo pensar nisso, muitas pessoas fazem isso com a igreja. Elas são alimentadas, são abençoadas, suas vidas foram transformadas naquele lugar, mas elas falam, você viu a outra igreja? Lá eles fazem tal coisa. Você viu tal igreja? Lá acontece tal coisa. Você viu aquela igreja lá, o pastor prega de gravata. Que absurdo o pastor pregar de rosa e calça jeans. Lá não, lá é igreja. Porque lá o pastor prega de gravata. Ele usa um linguajar colonial, um linguajar mais medieval, um linguajar, sei lá como que ele usa, mais profético, né? Aquilo que é igreja.
Esta é minha igreja. Outras igrejas são boas, estão cumprindo a missão que Deus deu para elas fazer, mas a minha igreja é esta. Eu não quero ficar olhando para outras e falar, poxa, como aquela igreja é melhor que a minha. Porque seria mais fácil eu ir para essa outra igreja, então. Eu quero valorizar a minha igreja. Esta é a minha igreja. E quando eu estiver falando nas próximas semanas desta igreja, eu quero que vocês tenham por pano de fundo, por base das mensagens, algumas coisas. Primeiro, quando eu estiver falando desta igreja, da minha igreja, eu vou estar falando semana após semana de quem nós somos e de quem nós queremos ser. Então, sempre que você me ouvir essas mensagens, você vai estar me ouvindo falando com base em quem somos e em quem queremos ser. Não somos pentecostais, não somos tradicionais, não somos uma igreja histórica. Não temos atos proféticos, não temos tarde da bênção, não temos cesta da libertação, nem culto dos empresários. Nós não somos judeus e nem tentamos trazer para o nosso culto o linguajar judaico do Antigo Testamento. Nós aqui, o dinheiro não compra o que Deus quer te dar de graça. Aqui nós chamamos o pecado de pecado, não pecado de problema. Aqui nós chamamos o devorador de má administração. Porque todas essas coisas que acontecem em outros lugares não dizem respeito a quem nós somos, nem a quem nós queremos ser. Esta é minha igreja. E eu vou falar de quem nós somos e de quem queremos ser. Não vou nos comparar com outras igrejas. Quando você me ouvir semana após semana falando sobre esta é minha igreja, eu vou estar falando de uma liderança a qual voluntariamente eu quero me submeter e seguir. Se esta é minha igreja, eu reconheço que Deus colocou líderes nela. E como parte dessa igreja, voluntariamente e com grande satisfação, eu quero me submeter a esta liderança por obediência a Deus, mas também eu quero segui-los porque eu acredito que eles estão seguindo a Deus. E se eles estão seguindo a Deus, qualquer lugar que eles for vai ser um ótimo lugar. E eu quero ir com eles. Quando eu estiver falando esta é minha igreja, a base dessas mensagens é que eu estou falando de um ministério o qual eu me comprometo e entendo que é minha responsabilidade sustentar e servir. É minha responsabilidade servir aqui. Eu assumo essa responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade de sustentar esse ministério. E principalmente, a base dessas mensagens, quando eu estiver falando esta é a minha igreja, eu estou falando de um ajuntamento de pessoas, um ajuntamento de pecadores que foram salvos pela graça de Deus. O que significa que sempre vai ter lugar para mais um pecador. O que significa que não existem pessoas especiais entre nós. Não existem pessoas melhores ou piores. Existem pessoas iguais. Pessoas que foram salvos pela graça de Deus. Pessoas que reconhecem que precisam desesperadamente de um Salvador chamado Jesus Cristo. E que se não fosse esse Salvador chamado Jesus, elas nada seriam. E é por isso que essa igreja está aberta para qualquer pessoa. Porque se existe um pecador, ele vai ser só mais um se juntando a outros pecadores, que talvez a diferença seja que reconheçam que precisam de um Salvador chamado Jesus. Esta é minha igreja. É desta igreja que eu vou estar falando nas próximas semanas. É esta igreja que eu quero construir para os meus filhos crescerem e conhecerem mais a Deus. E é para construir essa igreja que eu estou à procura de pessoas que após essas mensagens possam dizer também, esta é a minha igreja. Nós vamos abrir essa série de mensagens com a primeira mensagem, que a minha igreja é uma igreja em células. Existem diversas maneiras de ser igreja. A minha igreja é uma igreja em célula. Para falar um pouco sobre igreja em célula, me acompanhe na leitura de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 26. O texto também vai ser projetado aqui, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou na tela aqui, Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 a 25. Desculpa, gente, é 25, não 26. A minha igreja é uma igreja em células.
E Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25, nos ajuda um pouquinho a compreender por que somos uma igreja em célula. E diz assim o texto nessa manhã: portanto, irmãos, temos plena confiança de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, o versículo 22 ele divide essa perícope. Já que temos um grande sumo sacerdote, já que temos um grande salvador chamado Jesus, versículo 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Já que nós temos Jesus no céu, que intercede por nós, que perdoa nossos pecados, versículo 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Glória a Deus. Já que nós temos Jesus, o nosso Salvador, versículo 24, consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E principalmente, versículo 25, já que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda quando vocês veem que se aproxima o dia. Até aqui. Quando eu estava me preparando para fazer essa série de mensagens, eu tinha na cabeça o seguinte: quando eu creio que essa foi uma inspiração de Deus para a minha vida, fazer essa série de mensagens e os temas que a gente propôs também. E então, quando eu me senti direcionado a fazer essa série, e o primeiro tema seria que a nossa igreja é uma igreja em célula, eu pensei comigo assim, facinho, tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar para todo mundo as bases bíblicas de uma igreja em célula, e aí depois eu só concluo dizendo, olha, esse é o motivo pelo qual somos igreja em célula. Olha as bases bíblicas, nós temos fundamentos bíblicos para ser uma igreja em célula. E eu pensei que isso seria importante, trabalhar os fundamentos bíblicos, porque ainda hoje existe muita confusão no que diz respeito a ser uma igreja em célula. É muito comum, você que faz parte de uma igreja em célula, você está conversando com alguma pessoa e você fala, eu faço parte de uma igreja em célula. E a primeira pergunta que surge geralmente é, mas você é do G12? Você é do M12? Você é do MDA, do MR? E a conversa começa nesse sentido, você não sabe se está falando mais de igreja ou de carro importado. É tanta sigla que você fala, peraí, do que a gente está conversando? Porque muitas pessoas, quando você fala que é de igreja em célula, elas estão pensando geralmente algo parecido com carros importados mesmo. Elas pensam qual que é o melhor modelo, qual tem o melhor desempenho, qual chega mais rápido ao destino. E é muito importante dizer que somos uma igreja em célula, mas não por conta de um modelo de igreja. Ou porque entendemos que ser igreja em célula é o que nos faria crescer. São métodos de crescimento. Quando dizemos que somos uma igreja em célula, não estamos falando de método de igreja para crescer e nem de método de administração de igreja. Quando nós dizemos que somos uma igreja em célula, nós entendemos que ser igreja em célula é a maneira que Deus nos convidou para viver em comunidade. Essa foi a visão que Deus nos deu. Essa foi a direção que Deus nos deu. Somos uma igreja em célula. Por quê? Porque é assim que nós entendemos que Deus nos convidou para ser igreja. Simples assim. Não é por métodos. Não é porque, assim vamos crescer. Ou, porque assim é melhor de administrar a igreja. Não. Somos uma igreja em célula, porque essa foi a direção que Deus deu para nós. Igreja Aliança de Vista Verde. E muitas pessoas, elas se perdem nesse caminho. Elas vão atrás de modelos de igreja para fazer suas igrejas crescer. E talvez por esse motivo muitas pessoas estão desistindo de igrejas. Porque ao invés de nos preocuparmos como ser igreja, estamos preocupados em como fazer igreja.
O que fazer para a igreja crescer? O que fazer para a igreja acontecer? E não é isso que fomos convidados a fazer. Fomos convidados para ser igreja. Quando nós falamos que somos uma igreja em célula, nós estamos falando que escolhemos um estilo de vida para cumprir a missão de fazer discípulos. Quando dizemos que somos uma igreja em células, nós estamos dizendo que somos uma igreja em célula porque é dessa forma que entendemos que vamos cumprir melhor a nossa missão. Agora, isso não significa, e preste muita atenção nisso, isso não significa que nós somos melhores que outras igrejas. E é muito importante enfatizar isso. Não somos melhores que outras igrejas. Eu creio, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 10, que através da igreja Deus revela a sua multiforme sabedoria de Deus. Foi desta forma que Deus nos direcionou para se revelar através de nós. Ser uma igreja em célula. Isso não faz com que sejamos melhores que ninguém. E também ser uma igreja em célula não significa que achamos a chave mágica para voltar aos primórdios da fé cristã. Não, nós somos igreja verdadeira, porque a igreja primitiva era uma igreja em células, e nós também somos. Então, nós temos uma conexão direta com os primeiros cristãos. Não é nada disso. Simplesmente somos uma igreja em célula, porque entendemos que esse estilo de vida comunitária é o estilo que Deus nos convidou para viver. Igrejas em células, geralmente, elas têm uma fundamentação bíblica, têm base bíblica. E existem vários versículos que dão a base bíblica para ser uma igreja em célula. Mas 2 são os principais, eu acredito, são os mais especiais. No livro de Atos, nós lemos esses versículos que são a principal base da igreja em célula. Diz lá em Atos 2,46 que todos os dias, essa primeira comunidade de cristã que existiu no primeiro século, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio e no templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E aí Atos 5,42 diz assim que todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Geralmente quem trabalha com igreja em célula, igrejas em células, tem esses versículos aqui como a base e a motivação por ser igreja em célula. Porque muitos usam esses versículos para comprovar, ou pelo menos tentar comprovar, que os primeiros cristãos, eles tinham uma grande celebração, que era realizada no templo, com um grande número de pessoas, e uma pequena celebração que era realizada nas casas, o que eles chamavam de o encontro nas casas. Então a igreja ela funcionava com essas duas vertentes, tanto a grande reunião, a grande celebração com um grande grupo, e a pequena celebração nos lares. E aí por conta desses versículos, muitos dizem que a igreja primitiva, a primeira igreja, era uma igreja em 2 asas. Comparado com um pássaro que precisa de 2 asas para voar, da mesma forma a igreja em célula precisa dessas 2 asas. A celebração e a reunião nos lares para ser igreja. E eu estava com a mensagem prontinha, gente. Eu ia vir para vocês e falar, tá vendo? Olha aqui, ó. Eles se reuniam no templo. Olha como é importante a gente ter essa reunião dominical. Olha, eles se reuniam nas casas. Olha como é importante. Você precisa fazer parte de uma célula. A mensagem estava prontinha, gente. Só que eu me atentei para uma coisa que eu tive que me repensar sobre igreja em célula. Primeira coisa que eu tive que parar para pensar, quando me deparei com isso aqui, é que Atos 2, 46 e Atos 5, 42, eles estão antes de Atos 8, 1. Se você está com a sua Bíblia aberta em Atos, olha o que acontece em Atos capítulo 8, versículo 1. Em Atos 8, 1, diz o seguinte, Saulo estava ali, consentindo com a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir que existiu cristão. Começaram a perseguição aos cristãos e Estevão morreu. Depois que Estevão morreu, continuando Atos 1, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, preste atenção, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Esses textos que fundamentam a igreja em células, que dizem da grande celebração e do encontro dos lares,
eles aconteceram antes da perseguição de Atos 8:1. O que significa que depois de Atos 8:1, já não existia mais a possibilidade da grande celebração. Não tinha mais como se reunir no templo, porque agora eles eram perseguidos. A única possibilidade era a reunião nos lares. Atos 2 e Atos 5 acontece aproximadamente entre 29 e 31 depois de Cristo. Em 70 depois de Cristo, o imperador romano Tito, ele destrói o templo de Jerusalém. E aí então já não tem mais como se reunir no templo, não tem mais como fazer essa grande celebração. E durante 300 anos, a igreja cristã não tinha templos, não tinha prédios onde uma multidão poderia se reunir. A única maneira da igreja se reunir era nas casas. E uma realidade mais próxima de nós é que ainda hoje, em muitos países, cristãos não podem se reunir em igrejas. Pessoas não podem se reunir em prédios para ouvir falar sobre Jesus, para ouvir falar sobre a fé cristã, por conta da perseguição. Então essa questão da grande celebração não foi uma realidade contínua na primeira igreja, na igreja do primeiro século. E ainda hoje não é uma realidade em muitos lugares. E aí quando eu me deparei com essa situação, eu fiquei um pouco pensando que nós corremos o risco de, às vezes, querer transformar forma em essência. Nós corremos o risco de olhar para a forma e falar que isso aqui é a essência da igreja. Deixa eu te mostrar mais um texto que é fundamentado igreja em célula. Tem vários textos como esse de Paulo. Um deles é Colossenses 4:15, que o apóstolo Paulo fala assim para a igreja de Colossos: saúdem os irmãos da Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na sua casa. Esse e muitos outros versículos dão ênfase desta reunião que acontece nas casas. Só que a gente tem que correr o risco, a gente tem que estar atento para não se perder, de transformar forma em essência. No seu livro Mitos e Verdades, do Joel Kominski, um livro que todo mundo que faz parte de igreja em célula precisa ter e ler pelo menos uma vez por ano. Não é uma regra, tá? Não estou impondo uma regra, uma lei sobre condenação de pecado, não é isso. Mas se você faz parte de igreja em célula, você precisa ler, e ler muito. E eu encorajo que, se você for ler um único livro ano que vem, que seja esse aqui, Mitos e Verdades. Joel Kominski, ele fala o seguinte nesse livro: muitas pessoas comparam a igreja em células à imagem de um pássaro com duas asas. Assim como o pássaro precisa de duas asas para voar, a igreja em célula desenvolve ambos os aspectos, célula e celebração. Só que o Joel Kominski, ele não para por aqui. Ele continua dizendo: além da célula e da celebração, há outros sistemas que fazem a igreja em célula funcionar. E na opinião do Joel Kominski, as principais são treinamento e supervisão. Quando eu me deparei com essas frases do Kominski, e tudo que eu tenho aprendido sobre a igreja em célula, eu cheguei à conclusão de que a ênfase nos versículos de Atos não deveriam ser dada em templo, em casa. A ênfase nossa não deveria ser templo e casa, mas na expressão todos os dias. Templo e casa são formas que aquela igreja encontrou para compartilhar de Jesus. A essência é que sempre que eles podiam, eles estavam juntos. A nossa ênfase ao ler o texto de Paulo, quando ele fala da reunião das casas, não deveria estar na palavra casa, mas na expressão a igreja que se reúne. É isso que faz uma igreja em célula, não o lugar que eles se reúnem, mas o fato de que eles estão reunidos. A essência de uma igreja em célula é se reunir, estar junto, conviver, compartilhar da vida de Cristo. Esta é a essência. E a forma é como eles fazem isso. No templo e de casa em casa é forma. E a essência é o que nós lemos em Hebreus 10:25. Não deixemos de nos reunir. Sempre que tivermos a oportunidade, vamos estar juntos. Se você precisar definir igreja em célula em uma única palavra, a palavra é relacionamentos.
Quando alguém te perguntar, você faz parte de uma igreja em célula? Faço. Por quê? Porque eu gosto de gente. Igreja em célula é gente que gosta de gente que gosta de estar com gente que valoriza gente. Igreja em célula é uma igreja que valoriza pessoas e não estruturas. Porque a base da igreja em célula são relacionamentos. Tudo acontece na igreja em célula através dos relacionamentos. Na igreja em célula, os relacionamentos são fundamentais, porque tudo que vai acontecer na igreja está vinculado, intimamente vinculado, na maneira como nos relacionamos, na maneira como nós convivemos. O que faz de nós uma igreja em célula é o fato de que nós priorizamos e entendemos que os relacionamentos são fundamentais para o desenvolvimento da nossa igreja e o cumprimento da nossa missão de fazer discípulos. Relacionamentos é a palavra. Porque nós gostamos de nos relacionar e porque nós priorizamos os relacionamentos, é que nós nos reunimos domingo e voltamos a nos reunir durante a semana para compartilhar e praticar a mensagem que ouvimos no domingo. Porque nós queremos nos relacionar, é que nós nos submetemos ao discipulado e discipulamos alguém. Relacionamentos é a base de tudo, simplesmente porque o nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Antes do tempo existir, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já se relacionavam, a Trindade já se relacionava, foi a primeira célula que existiu. E essa unidade composta, a Trindade, ela decide criar pessoas para que eles possam se relacionar também e expressar o seu amor. Deus é um Deus de relacionamento e cria pessoas que vão se relacionar com Ele e uns com os outros. Relacionamento é a base de tudo, simplesmente pelo fato de que os dois maiores mandamentos que existem, amar a Deus e amar ao próximo, só podem ser realizados através dos relacionamentos. Como é que você vai amar a Deus se você não se relaciona com Ele? Como é que você vai amar a pessoa que está do seu lado se você não vai se relacionar com ela? Não, eu amo essa pessoa, mas ela a 100 metros de distância de mim. Não é possível. Não, eu amo a Deus, mas eu não quero saber de orar, de ler a Bíblia, ou de ir para a igreja. Não é possível. Só é possível cumprir o grande mandamento de amar a Deus e amar o próximo através dos relacionamentos. O que seria mais importante para nós dizermos aqui é que o que faz com que a igreja exista não é a construção de um prédio, mas é o encontro de 2 ou 3 pessoas que se reúnem para conhecer mais a Deus. É o que Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei no meio deles. Durante a semana, isso aqui é só um prédio. Algumas pessoas passam e falam: nossa, será que é um galpão aquilo? O que é isso? Tem pessoas que não sabem o que é isso. E realmente, isso aqui é só um prédio, não tem nada de especial aqui. Isso aqui, essa construção, ela só é especial quando você passa por aquela porta domingo após domingo. Porque igreja não é prédio, igreja são pessoas. Pessoas que querem se relacionar, pessoas que querem conviver juntos. Aliás, Jesus não morreu por prédios. Eu espero não estar chocando vocês. Eu espero não escandalizar. Nossa, ele não morreu por prédio? Não morreu. Não foi por estruturas, não foi por tradições, não foi por histórias, não foi por denominações que Jesus morreu. Jesus morreu por pessoas. Jesus morreu por pessoas que ele queria se relacionar. Jesus morreu para que pessoas pudessem se relacionar. Semana passada ouvimos que tudo tem que passar pela cruz. Quando passa pela cruz podemos nos relacionar. Quando pessoas passam pela cruz, quando pessoas se rendem a essa mensagem da salvação, elas podem se relacionar. Igreja é feita de pessoas. O dia que isso aqui não existir mais, o dia que vier uma grande perseguição no Brasil e não existir mais a possibilidade de nos reunirmos como igreja, ainda seremos igreja quando estivermos 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus. Porque Jesus morreu por pessoas. Eu quero tentar ilustrar um pouco isso que eu estou falando. A importância dos relacionamentos. É muito importante que nessa manhã você saia com essa concepção de que igreja de células é uma igreja de relacionamentos. Por quê?
Presta atenção nesse vídeo. Smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups. Igreja em célula é uma igreja que prioriza relacionamentos. Por quê? Porque quem prioriza relacionamentos está mais protegido. Quem prioriza relacionamentos tem companheiros que vão te ajudar na caminhada, nas adversidades da vida. Quem prioriza relacionamentos sempre encontra alguém para caminhar, para estar junto, para incentivar, para instruir, para encorajar. E quando a gente fala de encorajamento, é tanto encorajamento, continua, você vai conseguir, ou encorajamento, você precisa parar com isso, você precisa acertar a sua vida. Quem prioriza relacionamentos sempre está cercado de pessoas que podem abençoar e ser abençoados. Agora, quem não prioriza relacionamentos, quem acha que é suficiente, quem quer se isolar de pessoas, quem não prioriza relacionamentos por achar que não precisa de nada em ninguém, corre o risco de se perder no meio do caminho. É muito bom priorizar relacionamentos. Precisamos priorizar relacionamentos. Só que o problema que nós encontramos em priorizar relacionamentos não são tudo flores. Se você estava até aqui se convencendo dessa questão de relacionamentos, poxa, que legal, é isso mesmo, essa é minha igreja, é uma igreja de relacionamentos. Deixa eu te dizer só uma coisa. Igreja de relacionamentos, elas vão ter um pequeno probleminha. Porque quando nós começamos a nos relacionar, surgem conflitos. É muito bom ter uma pessoa ao meu lado, é muito bom ter pessoas me acompanhando, desde que eu possa apenas usufruir desses relacionamentos. É muito bom estar cercado por pessoas, até o ponto em que ninguém discorde de mim. É muito bom me relacionar, ter companheiros, desde que eu consigo esconder meus pecados, não preciso mudar de vida. Igrejas que são voltadas para relacionamentos, elas focam em pessoas. E quando pessoas começam a se relacionar, surgem conflitos. E sabe o que acontece quando surgem conflitos? Nós os resolvemos. Nós tratamos. E a hora que tudo está ficando bom, surgem outros conflitos. Mas por que tanto conflito? Porque pessoas são inconstantes, são imperfeitas, são incomuns, e qualquer outro in que você possa pensar aí. Igrejas são formadas por pessoas, e pessoas são diferentes, pessoas são inconstantes.
Entendemos que precisamos viver relacionamentos, mas como é que a gente consegue viver relacionamentos em meio a tantas diferenças? Conta-se uma história, talvez você já tenha ouvido falar, em um período na era glacial, onde muitos animais morriam congelados por conta do frio. E aí um grupo de porco-espinho teve a brilhante ideia: vamos nos ajuntar, porque quando a gente fica mais perto um do outro, a gente consegue transmitir o calor humano um para o outro. E eles tiveram essa ideia, foram para uma caverna para se proteger da destruição. Só que o problema é que quando vai ficando frio, um porco-espinho ia se encostando no outro. E aí o espinho de um ia encostando no corpo do outro e eles iam se espetando. E aí eles tinham esse dilema: eu fico quentinho espetado, ou eu fico sem ser espetado, mas também passando frio? Alguns não conseguiram conviver sendo espetado. E o que eles fizeram? Eles saíram. Eles se afastaram. Eles preferiram ficar fora da caverna passando frio. Mas eles não suportaram o frio por muito tempo. Ninguém suporta o frio por muito tempo. Aqueles que saíram da caverna morreram. Mas os que ficaram estavam com um problema ainda. Eles achavam legal essa parte do calor, mas o espinho machucava. Qual foi a solução que eles encontraram? Vamos aprender a lidar com os nossos espinhos. Porque todos nós temos espinhos. Todo porco espinho tem espinho. Então a gente precisa aprender a conviver com nossos espinhos para poder fazer com que aquilo que a gente tem para transmitir seja maior do que aquilo que a gente tem para nos ferir. Igreja em células são formadas por pessoas. Pessoas que escolhem se relacionar. Pessoas imperfeitas, mas que aprenderam a conviver apesar de suas diferenças. Quando eu olho para o texto, quando eu penso nisso, para mim fica muito clara a orientação de Hebreus, do texto que nós lemos. Para pessoas que querem viver na base de relacionamentos. Conflitos vão sempre existir, não se iluda de que você um dia aqui não vai ter problema de relacionamento, você vai. Mas graças a Deus nós temos o sangue de Jesus que nos purifica, que nos perdoa, que nos ajuda a perdoar e reconciliarmos. Sabe como é que a gente faz para viver uma igreja de relacionamentos, mesmo em tantas diferenças? Nós nos apegamos a esse texto de Hebreus e aprendemos algumas coisas com que Hebreus fala. Como é que a gente faz para viver relacionamentos? Simples. A gente se aproxima junto de Deus. A gente olha e fala: vamos chegar mais perto de Deus? O que você acha da gente se aproximar de Deus? Vamos fazer isso juntos? Sozinho é mais difícil, porque bate aquela preguiça, a gente troca prioridades, mas quando a gente tem alguém junto, vamos juntos se aproximar de Deus? As diferenças ficam de lado. Sabe como é que a gente faz para ser uma igreja de relacionamentos? A gente se apega com firmeza à nossa fé. O que você acha da gente começar a estudar a Bíblia junto? O que você acha da gente começar a praticar aquilo que aquele pastor fala aos domingos? O que você acha da gente ser companheiros de oração? De você falar: e como é que está a sua vida de oração? O que você aprendeu semana passada? O que se a gente praticar juntos a fé? Sabe como que a gente vive relacionamentos na igreja em célula? A gente leva em consideração o outro. Nós colocamos de lado o egoísmo, preferências e damos valor a pessoas. Valorizamos gente. Sabe qual que é o grande segredo para ser uma igreja em célula? É não deixar de se reunir, mas se encorajar. Senti tanta tua falta semana passada, o que aconteceu? Vamos tentar mais uma vez? O que você acha da gente recomeçar? Por que a gente não se aproxima? Volta a caminhar com Jesus, volta a se aproximar. Encorajamento, não palavras depreciativas, não palavras destrutivas, mas palavras de encorajamento. Até mesmo para repreender, usamos palavras de amor, porque repreensão sem amor é castigo. Repreensão sem amor é punição. Até mesmo para repreender nós encorajamos. O que você acha da gente melhorar essa parte na sua vida, nas nossas vidas? Esta é a minha igreja. Isso aqui é o que somos e o que queremos ser. Me ajuda a pensar. Como seria uma igreja? Como seria uma igreja em que pessoas se aproximassem de Deus juntas?
Como seria uma igreja em que pessoas se apegassem juntas à fé? Como seria uma igreja onde um considerasse o outro maior? Não é porque aquele é pastor, porque aquele é líder, porque aquele faz isso. Não, somos iguais. Como seria uma igreja assim, sem títulos? Onde as pessoas não chamassem o outro de pastor, de presbítero, de líder, de discipulador, chamassem de amigos, de companheiros. Como seria uma igreja assim? Uma igreja onde o outro é maior. Como seria uma igreja de encorajamento? Tipo, vamos caminhar junto. Vamos na dinâmica de célula semana que vem, vai ser um negócio bom demais. O Wilson falou que ia ser bacana, vamos lá semana que vem? Como seria uma igreja assim? Você pode olhar e falar assim, tá, isso aqui pode ser o que a gente quer ser, mas não é o que a gente é. Mas como seria essa igreja? Para que esta igreja exista, se ela não é assim, para que ela exista, depende de você. Depende de você. Depende de você. Depende de você. Depende de todos nós. Não é 2 ou 3 pessoas que fazem uma igreja assim. São todas. Todas juntas e unidas em um único propósito: ser uma igreja de relacionamentos. Ser uma igreja que valoriza pessoas. Esta é a sua igreja? Esta é a minha. É assim que ela vai ser, quando eu me dispor a ser assim. E aí nós concluímos essa mensagem dizendo que nós somos uma igreja em célula e queremos ser uma igreja em célula. Só que isso traz implicações para nós. A implicação de fazermos parte de uma igreja em célula é que nós seremos levados a viver relacionamentos verdadeiros, inspiradores e que promovam constante transformação. Pessoas que não querem se relacionar terão dificuldades numa igreja de relacionamentos. Porque numa igreja de relacionamento, nós acolhemos pessoas do jeito que elas são. Mas, nós vamos sempre estar encorajando essas pessoas a se parecerem mais com Jesus. É uma igreja de relacionamentos, mas não relacionamentos superficiais. Relacionamentos sinceros, verdadeiros e que promovam transformação. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero ser uma igreja em célula. Eu quero ser uma igreja de relacionamentos. A implicação disso é que nós sempre teremos que prestar conta da nossa vida para alguém. Você está preparado para dar satisfação da sua vida? Para não andar mais solitário? Para ter alguém te discipulando e discipulando alguém? Você está pronto para isso? Porque fazer parte de uma igreja de célula, nós vamos sempre estar tendo contato com pessoas que vão conhecer os becos das nossas vidas e que vão nos ajudar a sair de lá. Você está disposto a fazer parte de uma igreja em célula onde você vai receber, mas você vai se doar também? Onde você vai dar também? Porque essa é a implicação de fazer parte de uma igreja em célula. Nós nos envolvemos e somos abençoados, mas servimos para abençoar na mesma proporção. É uma pista de 2 vias. Eu recebo e eu dou. Eu recebo e eu dou. Eu ganho e ofereço. Eu ganho e eu compartilho. É uma pista de 2 vias fazer parte de uma igreja de relacionamentos. Fazer parte de uma igreja de relacionamentos tem uma grande implicação. A implicação de que, ao mesmo tempo que eu sou servido, eu vou servir a outros. Quando nós dizemos que somos uma igreja em células, nós estamos dizendo que todos são igualmente importantes e todos juntos somos necessários para construir algo especial para Deus. Eu quero te provar isso. Nesta manhã eu quero te provar que você não é apenas necessário, como também você é indispensável. Nesta manhã todos vocês, ou a maioria de vocês, receberam um papel. Vamos fazer um sorteio aqui. Não sei se pode ter bingo na igreja? Não sei, vamos fazer um bingo santo. Vocês receberam um papel. Quem recebeu o papel o número 1? Quem recebeu o número 1? O número 1 está aí, levanta a mão para mim ver. O que está desenhado no seu papel? Não tem nada? Vamos tentar outro. Segura aí, vamos tentar outro. Quem recebeu o papel número
dá um clique para mim, que acho que não está indo. 33. 33, o que tem no seu papel? O que está desenhado aí? Um risquinho no final do papel? Mas o que é isso? Nem eu. Vamos tentar mais uma vez, espera aí. 66, quem está com 66? 66, 66. Alguém com 66? O que está desenhado aqui no 66? A gente olha para papéis isolados, para pedacinhos, e a gente não consegue ver nada. Mas aí, cada um de vocês receberam um papel. E você fala assim, peraí, eu tenho eu tenho um pedacinho também. Eu tenho um pedacinho também. E aí um se junta com o outro, eu também tenho um pedacinho. O que eu tenho não é grande coisa, é um papel em branco, mas acho que eu posso contribuir. E nós vamos começando a juntar os nossos pedacinhos. Cada um vai contribuindo com aquilo que tem, mesmo que não pareça nada, mesmo que pareça não fazer sentido, mas eu tenho algo que eu posso oferecer. E aí a gente vai começando a construir juntos alguma coisa, vai começando a tomar forma, quando cada um começa a trazer o seu pedacinho. Quando cada um traz o seu pedacinho, que no começo não parece nada, começa a ganhar forma de alguma coisa. Mas percebam que ainda não está completo. Alguém está com o número 40? Quando o 40 chega. Quando o 40 fala, eu também quero trazer minha contribuição. Eu acho que eu posso oferecer alguma coisa. Aí sim nós construímos algo juntos. Aí as coisas começam a tomar forma. Aí sim as coisas começam a fazer sentido. Talvez você sozinho só tenha um pedacinho de alguma coisa. Eu queria propor para vocês, por que a gente não junta nossos pedacinhos nessa manhã? Mas o meu pedacinho não parece com nada. Bom, o meu também não, mas quem sabe nada com nada dê alguma coisa? Quem sabe a gente juntando os nossos pedacinhos, a gente não consiga construir algo lindo para Deus. A gente só junta os nossos pedacinhos quando a gente está junto. Posso mandar meu pedacinho por correio? Não pode. Por zap, não dá. Você tem que trazer seu pedacinho aqui. Eu vou falar alguma coisa agora que eu vou encher sua bola, mas não fica tão vaidoso assim, tá? Domingo após domingo nós vamos abrir essas portas. Todas as semanas nós vamos nos reunir às células. Se você não vir domingo que vem, se você não for na célula semana, vai acontecer do mesmo jeito. A grande celebração e a pequena celebração. Mas quando você vem, é diferente. É especial. Porque você tem um pedacinho que eu não tenho. Deus te deu um dom que eu não tenho. Existe um pedacinho que só você pode trazer. Então, se você não vier semana que vem aqui, olha, nós vamos abrir a igreja do mesmo jeito. Se essa semana você não for para a célula, ela vai acontecer do mesmo jeito. Mas se você for, vai ser tão especial. Se você vir, vai ser tão especial. Porque você é especial. E existe algo que Deus te deu, que Ele deu só para você. Independente das suas falhas, independente das suas imperfeições, independente dos seus espinhos, você é especial para construir algo para Deus. E nós vamos tentar construir com ou sem você. Mas se você estiver junto conosco, vai ser mais fácil. Eu quero concluir essa mensagem de duas formas, nesta manhã. A primeira forma de eu concluir essa mensagem é dizer que uma igreja de relacionamentos, ela é feita para pessoas. Ela é feita por pessoas imperfeitas, onde o único perfeito é o Jesus que nos santifica e nos aperfeiçoa. Portanto, você é muito bem-vindo na nossa igreja, porque ela é feita para você. É uma igreja de pessoas para pessoas. Pessoas imperfeitas que se juntam e tentam ser aperfeiçoadas
a cada dia pelo caminhar com Jesus. Se você não tem uma igreja, se você quer estar em um lugar onde você é valorizado pelo que você é e não pelo que você pode oferecer, você é bem-vindo a trazer o seu pedacinho. E uma segunda forma que eu quero concluir essa mensagem é que numa igreja de relacionamentos existem conflitos. E a nossa igreja não é diferente, ela também tem conflitos e ela vai continuar tendo. Mas nós podemos nessa manhã solucionar nossos conflitos. Que tal nessa manhã se a gente recomeçasse a nossa história? Que tal nessa manhã a gente pedir perdão para quem a gente precisa pedir perdão? Ou encorajar alguém e falar, vamos continuar? Vamos dar mais um passo juntos com Jesus? Por que nessa manhã, nessa igreja de relacionamentos, nós não aproveitamos para sair do nosso lugar, dar um abraço em alguém e falar, eu te amo. Viu, seu pedacinho é muito importante aqui. Volta semana que vem para trazer seu pedacinho. Vamos fazer isso? Vamos ficar de pé?